Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Se você estiver assistindo esse vídeo em outro horário, bom dia, boa tarde. Nós vamos, nesse vídeo, estudar a primeira carta do apóstolo João, no seu capítulo 5, versos de 1 a 5, dando continuidade à exposição bíblica de 1 João, que tem sido feita nas igrejas presbiterianas de Itaboa e de Correias, aqui na cidade de Ribeirão Branco, estado de São Paulo. Então eu quero convidar você que abra a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 5. E nos diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos orar nesse instante. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra que foi lida, Senhor. Agradecer por essa oportunidade que temos, ó Pai, de estudá-la, Senhor. Eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa dar compreensão a cada um daqueles que me ouvem, ó Deus, para que assim, ó Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser vivida, praticada, obedecida, Senhor, por cada um de nós. Ó Deus, apesar de mim, das minhas fraquezas e pecados, eu peço a Ti que o Senhor, Pai, me use, Senhor, para a Tua glória, Senhor, e para a edificação do Teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós, nas últimas semanas, temos estudado a primeira carta do apóstolo João. E chegamos hoje ao seu último capítulo, capítulo 5, dos versos 1 até o verso 5. E vejam como é pertinente esse texto aos dias que temos vivido. Vivido dias em que o mundo se encontra apavorado, o mundo se encontra confuso diante de tantas informações, diante de tantas notícias, diante de tanta coisa que nós recebemos nas nossas redes sociais. Ficamos sem saber exatamente o que está acontecendo, né? São informações truncadas, são informações incompletas, às vezes existem exageros, e o mundo, por causa disso tudo, fica com medo. Porém, nós, lendo e estudando esse texto, nós vemos que isso não deve acontecer com aquele que crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso não deve acontecer porque, apesar de estarmos neste mundo, de vivermos neste mundo, sujeitos às mesmas mazelas que todas as pessoas têm nesse mundo, nós não pertencemos a este mundo. E nós não concordamos com o sistema mundano. E é exatamente isso que essa passagem vai nos ensinar. Eu quero tomar emprestado aqui o título que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou no texto de nossas Bíblias. Eu quero usá-lo como tema do nosso estudo de hoje: a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo. E, em primeiro lugar, eu queria estudar com você a respeito da fé propriamente dita. Que fé é essa? A fé que vence o mundo. Eu me lembro que nos anos 80, um famoso grupo de rock brasileiro
cantava uma música que dizia o seguinte: a arte de viver da fé só não se sabe fé em quê. O povo brasileiro é um povo muito crédulo, é um povo que diz ter fé, é um povo que acredita, né? Mas acredita em quê? Alguns vão dizer, ou melhor, a maioria vai dizer que acredita em Deus. Mas a maioria ainda vai dizer que acredita em Jesus Cristo, né? O Brasil é conhecido como o maior país cristão do mundo. Mas será que todos aqueles que dizem ser cristãos entendem isso? Será que todos aqueles que dizem ser cristãos conhecem Jesus Cristo? Sabem o que ele veio fazer neste mundo? Por que ele veio fazer isso nesse mundo? Qual o propósito? E como que isso afeta as suas vidas? Quero convidar você que vá até o versículo 1, novamente, que vai nos dizer o seguinte, na sua primeira parte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então entenda, a fé deve ser em Jesus, mas não é somente isso, não é tão simples assim como muitos possam pensar. Veja de novo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então vamos ao nome e ao título que o Senhor recebe. Jesus ele é chamado de Salvador. Salvador. Lá em Mateus capítulo 1, verso 21, nós vemos que quando o anjo apareceu a José, que sabia que Maria estava grávida e que aquele filho não era dele, o anjo então diz a José para que ele não temesse receber Maria como sua esposa, mas que ele se casasse com ela e colocasse o nome daquele menino, daquela criança, de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Exatamente assim que nos diz o texto bíblico. Ela dará um filho, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O nome Jesus significa exatamente isso, Salvador. Então veja, todo aquele que crê que Jesus é o Salvador, né? Jesus é o Cristo, diz aqui o texto de 1 João 5:1. A palavra Cristo, ou título Cristo, né? Lembrando a você que Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas é o título que ele recebe. Esse título, essa palavra grega, Christos, é a mesma palavra para Messias no hebraico, né? E é a nossa palavra portuguesa, ungido. No Antigo Testamento, os profetas, sacerdotes e reis, eles eram ungidos com óleo, simbolizando a sua consagração para exercerem estas funções. Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo para ser o Salvador do seu povo. Nós lemos exatamente isso lá em Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19. Vai nos dizer assim o texto. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus aqui ele está citando o texto de Isaías, capítulo 61, versos 1 a 3, que acaba nos dando mais algumas informações. Isaías 61, versículos 1 a 3, ele diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça,
plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, o Senhor Jesus Cristo ele foi ungido para pregar salvação, aos oprimidos, aos pecadores. E não somente para pregar, mas também para trazer essa salvação, vindo Ele mesmo, pessoalmente, salvar o seu povo. Então entenda, quem crê que Jesus é o Salvador e que foi escolhido por Deus, ungido pelo Espírito Santo para isso, este, diz o texto aqui de 1 João 5, este ele é nascido de Deus. E perceba mais uma coisa, a fé, ela não é uma condição do novo nascimento, mas ela é uma consequência. Chama a sua atenção para o texto de Efésios, capítulo 2, Efésios 2, vai nos dizer o seguinte, os seus versículos 1 e o versículo 8. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E o versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então veja, o homem natural, o homem sem Cristo, ele é incapaz de crer em Jesus Cristo. Ele é incapaz de produzir fé. Então o homem sem Cristo, o homem que não crê no Senhor, ele sozinho não consegue exercer essa fé. Por quê? Porque ele está morto nos seus delitos e pecados. E somente Deus é quem pode dar vida a este homem, pode fazê-lo nascer de novo, pode abrir o seu coração, abrir o seu entendimento. E uma vez que isso aconteça, aí Deus injeta fé nesse coração que agora pulsa, nesse coração que agora vive. A fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então vejam, aqueles que nasceram de novo são aqueles a quem Deus dá a fé, e uma vez que eles têm essa fé, eles exercem essa fé no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos e queridos que me ouvem, em quem você tem fé? Esses dias de tantas dúvidas, tantas incertezas, tanto medo, tanta insegurança nos corações dos homens por causa desta pandemia, os homens se apegam a outros homens ou a si mesmos. Se apegam em políticos, no seu poder de compra. Não foram poucos os casos de pessoas estocando alimento, pessoas comprando, estocando nas suas casas comida, comprando álcool em gel, assim, aos montes, e pensam que isso vai salvá-los da morte, salvá-los dessa virose. Outros acreditam em tudo que a televisão, que a internet noticiam a respeito, especialmente dessa pandemia. Acreditam que a salvação da sua saúde, a salvação dos seus empregos, a salvação do seu dinheiro, da sua própria vida está ao alcance de homens. Mas o que é nascido de Deus, ele confia que a salvação vem do Senhor Jesus Cristo. E é o Senhor Jesus quem governa a sua vida, quem governa este mundo, e que tudo está nas mãos dele. Nada foge à vontade dele. Por isso, aquele que confia que a sua vida está nas mãos do Senhor, sabe que nada poderá separá-lo do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas eu quero, em segundo lugar, te chamar a atenção para uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, Quem crê, ou seja, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, escolhido para isso, esse ama. Quem crê, ama. Vamos voltar para 1 João 5, versículo 1, só que a parte B, a segunda parte. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. João, ele repete aquilo que ele já havia dito no capítulo 4, versículo 20,
né? Só para te lembrar, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse versículo diz claramente ao cristão que ele deve amar. E quem ele deve amar? Ele deve amar o seu irmão. E quem é o seu irmão? Seu irmão é todo aquele que nasceu de Deus. Vamos voltar de novo, 1 João 5:1, a segunda parte. Todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, ama a Deus que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, pegando esse texto e pegando o capítulo 4, verso 20, é exatamente aquilo que ele nos ensina, né? Se você ama a Deus, que é aquele que você vê, que é aquele que o gerou, você vai amar o seu irmão. Ou melhor, quem ama a Deus, que você não vê, e foi quem o gerou, então você vai amar o seu irmão, que você vê, e que foi gerado também do mesmo Deus. Foi gerado do mesmo Deus. Toda pessoa que experimentou o amor de Deus, sendo regenerado, recebendo a fé da parte dele, ele vai amar os outros filhos de Deus que passaram pela mesma experiência. E uma coisa deve ser lembrada: nós devemos amar todo e qualquer irmão em Cristo Jesus, todos aqueles que nós conhecemos, que estiveram ao nosso redor, e também aqueles que nós nunca vimos, irmãos de outras igrejas. Nós devemos amar essas pessoas, e não somente aqueles a quem nós simpatizamos, aqueles que são nossos amigos, né? Mas amarmos mesmo aqueles que nós não temos tanta afinidade. Só que o amor do crente, ele não se restringe apenas a outros crentes. O cristão sabe que o seu amor, ele deve se estender a todas as pessoas, ele deve amar ao próximo. O amor cristão, ele não se limita apenas aos da família da fé. Ele começa na família da fé, mas ele não fica restrito à família da fé, porque é assim que o mundo, que aqueles que não creem no Senhor, vão conhecê-lo através do amor que temos uns pelos outros. É exatamente isso que o Senhor Jesus disse lá em João, capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, se a igreja for marcada pelo amor, o amor mútuo, o amor recíproco e o amor sacrificial, então a igreja amará também aqueles que estão fora dela, e aqueles que estão fora dela poderão conhecer o Deus que é amor através da vida e do exemplo da igreja. Mas observe, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, escolhido, ungido para isso, ele ama o seu irmão, ama a sua igreja, ama o seu próximo, ama a Deus. E porque ele ama, ele obedece. Os versos 2 e 3 de 1 João 5 vai nos dizer o seguinte: daquele que, aliás, 2 e 3: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Se temos fé em Jesus Cristo e amamos os nossos irmãos, e por consequência amamos o nosso próximo, que não é da mesma fé, nós fazemos isso por obediência ao mandamento de Deus. Voltando ao Evangelho de João, João 14, 21, a parte A, Jesus nos diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, olha, amor está ligado à obediência. Quem ama, obedece. Quem obedece, ama. Pelo menos é assim que deve ser. O amor, ele não é um sentimento. Não é algo sentimental, não é algo
meloso, né? Mas o amor é muito mais profundo que isso. O amor é atitude. O amor sacrificial, conforme Jesus é o nosso exemplo. Lá em Efésios 5:25, o apóstolo Paulo ele exorta os maridos a amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor do marido pela sua esposa deve ser um amor sacrificial, ele deve se entregar. Por isso que somente um marido crente, um marido que foi amado primeiro pelo Senhor na cruz do Calvário, é que é capaz de amar sacrificialmente, se entregar pela sua esposa. E esse amor sacrificial que os maridos devem ter pelas suas esposas, igualmente as esposas pelos seus maridos, e cada crente pelo seu irmão, pelo seu próximo, esse amor ele é exemplificado pelo Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, João 13, agora o verso 15, ele nos vai dizer o seguinte, João 13, 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus ele se humilhou ao lavar os pés dos seus discípulos. O primeiro versículo do capítulo 13 diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Ele demonstrou esse amor, em primeiro lugar, naquele momento em que ele se humilha lavando os pés dos seus discípulos. Mas o lava-pés era apenas algo que anteveu a real demonstração do seu amor, a cruz do Calvário. É o amor em que nós nos entregamos, nos sacrificamos pelo outro. No amor sacrificial, nós abrimos mão do nosso tempo, do nosso descanso, do nosso conforto, dos nossos projetos e planos, do nosso status e até do nosso dinheiro e bens, para que o outro seja beneficiado. E veja, o amor, como eu já disse, ele é um mandamento, ele é uma ordem de Deus. O mundo ele vai colocar obediência e amor em cantos diferentes. O mundo vai dizer que nós devemos quebrar regras, que nós devemos desobedecer às leis, né? O importante é ser feliz, paz e amor, entre aspas, um amor pregado pelo mundo. Esse amor mundano, onde regras e leis são desrespeitadas e mandamentos são negligenciados, na verdade é a pura busca do prazer mundano, do prazer no momentâneo, e não um amor verdadeiro em obediência ao Senhor. As Escrituras, elas nos mostram que a fé leva ao amor, e este é uma atitude de obediência. Veja, se o resumo da lei é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então aquele que diz que ama a Deus também deve amar o seu irmão. Agora, entenda uma coisa: amar não é concordar com tudo o que o outro faz ou fala. Amar não é passar a mão na cabeça daquele que está em pecado. Pelo contrário, o amor ele fala a verdade. Ele fala a verdade sempre, a qualquer custo. Claro que com brandura e educação, mas ele não se omite, ele não foge da verdade. Você vê o seu irmão em atitude pecaminosa ou com palavras pecaminosas e ficar quieto, isso é tão pecado quanto o pecado do seu irmão. Tiago, capítulo 4, verso 17, nos diz justamente isso. Tiago 4, 17 vai nos dizer o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Então, se você sabe que você deve exortar o seu irmão que está em pecado, e se você vê a situação e fica quieto, então você está pecando. O amor confronta, claro, mais uma vez, com toda educação e brandura,
Mas se for necessário ser firme, devemos ser firme, porque nós amamos uns aos outros, nós devemos levar-nos uns aos outros em conformidade à vontade do Senhor. Mas voltando ao nosso texto de 1 João 5, o final do verso 3 diz que os mandamentos de Deus, eles não são penosos. Obedecer aos mandamentos de Deus não deve ser um fardo para o cristão, não deve ser um peso para o cristão. Quando nós olhamos para o amor que Deus teve por nós primeiro, o Filho de Deus sendo obediente ao Pai até o fim, praticando amor sacrificial pelos seus irmãos naquela cruz, nós somos constrangidos por esse amor e obedientemente nós amamos uns aos outros. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, nos fala exatamente isso. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se Cristo morreu pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus irmãos, então nós devemos morrer para nós mesmos e vivermos para Deus. Viver para Deus é obedecer à sua vontade. Quando nós entendemos que os mandamentos de Deus são para a glória dele e para o nosso bem, nós passamos a obedecê-lo com alegria e satisfação. Por último, nós temos uma quarta lição que esse texto de 1 João 5 nos ensina, que se nós cremos que Jesus é o Salvador, que foi ungido, escolhido por Deus para isso, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus, nós então vamos amar os outros que também foram alvos desse amor, os nossos irmãos. E, claro, amarmos aos demais, ao nosso próximo. Nós faremos isso por obediência ao Senhor. Quem ama, obedece. E com isso, com esta fé, uma fé que ama, uma fé que é obediente, nós vencemos o mundo. Veja, não é uma fé apenas da boca para fora, mas é uma fé que pratica a palavra de Deus, amando o outro. E é assim, somente assim, é que se pode vencer o mundo. Os versículos 4 e 5 nos dizem: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo é um dos três grandes inimigos do cristão. Os outros dois são o diabo e o próprio eu. O mundo aqui não é o planeta criado por Deus, mas o sistema humano orgulhoso que se rebela contra Deus e contra a sua vontade, o seu governo. No Salmo 14, verso 1, nós lemos: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. O homem mundano, ele vive um ateísmo prático. Ele vive como se não houvesse Deus. O falso crente, ele faz a mesma coisa. Ele pode até dizer que ama a Deus, que adora a Deus, que crê em Deus, mas a sua vida é uma vida como se Deus não existisse. Ele não obedece a Deus, ele não vive como crente, ele não fala como crente. Ele é um mundano. O homem sem Deus, ele não guia os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas palavras de acordo com os mandamentos de Deus. Enquanto o nascido de Deus, ele obedece a Deus, o que não é nascido de Deus, ele rejeita os mandamentos de Deus. O homem mundano pensa que é ele quem controla a sua própria vida. Ele faz o que quer, ele fala o que quer e não deve nada para ninguém. Porém, o salmista, mais uma vez, no Salmo 2, versos 2 a 4, nós vamos ler o seguinte: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo:
Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dele. Os governantes mundanos, eles fazem conspirações contra Deus, rejeitando a sua palavra, que eles chamam de laços e algemas. Eles não querem Deus, eles não querem fazer a vontade de Deus, mas eles querem se livrar a qualquer custo, como se isso fosse possível, do domínio de Deus. Assim é o homem mundano. Ele pensa que quem crê em Deus é um prisioneiro, algemado, e que ele está livre, mas na verdade é o contrário. Por isso o Senhor ri destes homens, especialmente os governantes que pensam que estão acima dos céus, que têm tudo sob o seu domínio, sob o seu controle. Lembre-se que quando Pilatos advertiu Jesus que ele tinha autoridade para crucificar, Jesus lhe respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Em João 19, 10 e 11. Ou seja, todos aqueles que exercem autoridade receberam esta autoridade do próprio Deus. Deus é quem deu autoridade a presidentes, a reis, a ministros, a governadores, a prefeitos, a todos os que exercem a autoridade. O mundo, ele nos seduz e nos ataca constantemente. O apóstolo João já havia nos alertado sobre isso no capítulo 2, que nós não devemos amar o mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida é aquilo que o mundo oferece. O mundo nos oferece prazer aqui e agora. O mundo, ele traz o medo, o terror e a morte. O mundo, ele diz aos homens que é ele, o mundo, que tem a solução. É só você observar as propagandas. Nas propagandas é dito que nós só seremos felizes se comprarmos o produto que eles oferecem. Você precisa de mais, mais e mais. É assim que o mundo faz. O mundo nos tenta, mostrando que ele pode ser a solução para os nossos problemas. E você verá isso na vida daqueles que seguem os padrões mundanos. O mundo é contrário ao casamento. O mundo, ele ensina os filhos a desobedecerem os pais. O mundo, ele prega o aborto, o sexo livre com quem se quiser e o consumismo desenfreado. Qual que é o resultado disso tudo? O resultado são casamentos destruídos, filhos rebeldes, pessoas endividadas, muita gente em depressão e não são poucos os suicídios por causa disso. E nos nossos dias, meus queridos irmãos, nós vemos o mundo colocando mais medo na população diante dessa virose. Organizações, políticos e empresários envolvidos todos nessa pandemia global. Se você vê as notícias na televisão e na internet, é o caos e o medo que eles mostram. Os políticos, muitos deles, são oportunistas, querendo se aparecer como se eles tivessem a solução para o problema. Organizações se omitem quando deveriam fazer o bem para a população. E alguns empresários se aproveitam para ganhar dinheiro diante disso tudo. Agora veja, no final do versículo 4, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. É o cristão quem vence o mundo. Enquanto muitos estão desesperados, com medo, ansiosos, a igreja do Senhor não se acovarda, porque ela sabe que está em guerra. E o cristão sabe que o mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo. E a igreja sabe que o homem sem Cristo é totalmente depravado. O que nós estamos vendo ao nosso redor diante desta pandemia não é nenhuma novidade. É o ímpio cometendo impiedade, fazendo aquilo que é natural dele. Ele não tem Cristo, ele é pecador, então ele vai pecar, ele vai ser ímpio.
Nós cristãos, nós devemos entender que essa guerra que a igreja trava contra o mundo não tem um final em aberto. Nós não podemos viver como se nós pensássemos, não soubéssemos o que vai acontecer amanhã. Se por um lado, de fato, não conhecemos o nosso futuro, por outro lado, sabemos que aconteça o que acontecer no nosso futuro, nós sabemos qual é o final dessa guerra: a vitória. Por isso que no versículo 5 ele diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, o ungido, o Salvador, você sabe que você vence o mundo, ou a igreja vence o mundo. Então avancemos, sem medo, sem covardia, com prudência sim, mas sem medo, que possamos avançar servindo ao Senhor, o Cristo crucificado, mas que possamos servi-lo com alegria, vendo que os teus mandamentos não são pesados. Preguemos o Evangelho a este mundo, amemos uns aos outros e o nosso próximo. Nesse período que estamos impedidos de nos congregarmos, possamos valorizar a nossa igreja, valorizar os nossos irmãos, deixemos de lado as panelinhas na igreja, deixemos de lado a mágoa, a divisão, a falta de perdão, confessemos os nossos pecados, espalhemos a este mundo o amor e a fé que o Senhor nos dá, porque somente a fé em Jesus que vence o mundo. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar por você mais uma vez. Mais uma vez, Pai, coloco-me na Tua presença, grato pela Tua palavra, que falou aos nossos corações. Ó Pai, que o Senhor, Pai, fortaleça a nossa fé em Ti, para que assim, Pai, diante da batalha que temos nesse mundo, possamos, Pai, sair vencedores. Ó Deus, que a igreja avance, Senhor, amando a Ti em obediência aos Teus mandamentos e amando, Senhor, ao irmão, amando-nos uns aos outros, Pai. Que, Pai, o Senhor tire do nosso meio, do meio do Teu povo, a divisão, a mágoa, tire do nosso meio, Senhor Deus, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor Deus, para que possamos amar uns aos outros e amar aquele que está próximo de nós. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.